O que é compulsão alimentar e como é que a gente faz o tratamento? Se você tem dificuldade em emagrecer, talvez você tenha esse transtorno e aí você deve ficar até o final desse vídeo porque eu vou falar como a gente trata do ponto de vista medicamentoso. Vou falar inclusive as possibilidades aqui de medicação com as doses. Para a gente definir o que é transtorno de compulsão alimentar, você deve entender o que é compulsão alimentar. Compulsão alimentar é caracterizado por uma falta de controle no comer. Então a pessoa ela tem episódios de comer grandes quantidades de alimentos num pequeno intervalo de tempo. Durante esse episódio de compulsão, o que vai caracterizar? É uma falta de controle. A pessoa come mesmo sem ter fome. A pessoa ela para de comer somente quando tem aquela sensação de dor abdominal. Essa pessoa às vezes come escondida porque ela come rapidamente e aí ela tem vergonha de outras pessoas ficarem olhando ela comer. A pessoa que tem compulsão alimentar muitas vezes termina o ato de compulsão ali, se sente culpada pela forma que comeu, por ter comido novamente. Para ser o transtorno de compulsão alimentar, a pessoa não pode ter episódios de vômitos ou uso de laxantes numa tentativa de compensar aquela compulsão alimentar. Como assim, Danilo? Existe um transtorno, que é a bulimia nervosa, que a pessoa pode ter a compulsão alimentar, mas depois da compulsão alimentar ela faz alguns comportamentos no intuito de não ganhar peso. E aí ela usa laxativos, usa diuréticos, usa hormônio tireoidiano, enfim, uma série de possibilidades que a pessoa pode ter para não engordar. Aí a gente chama isso de bulimia nervosa. Quando não tem esses comportamentos compensatórios, quando tem somente a compulsão alimentar, a gente chama de transtorno de compulsão alimentar. E como é que a gente trata? Logicamente, deve envolver aqui equipe, deve envolver o psiquiatra, psicólogo, nutricionista, deve envolver, às vezes, o educador físico. Então, assim, é equipe multidisciplinar. Do ponto de vista medicamentoso, o que a gente utiliza? A gente pode utilizar a lisdexanfetamina, o famoso Venvance, que a gente utiliza para TDAH. E aí a dose a gente começa com 30 e pode progredir até 70 miligramas por dia. Uma outra possibilidade é o topiramato, que a gente inicia com 25 e progride até chegar ali 200 miligramas por dia. Uma outra possibilidade é a associação da bupropiona com a naltrexona, que aí a gente tem o Contrave. Então essas são as possibilidades de medicação quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar. Você já teve compulsão alimentar? Já fez tratamento com algum desses remédios? Como é que foi a sua experiência? Me fala aqui nos comentários.